Programa Insight, pela sua rádio pelotense, né? Hoje é meio diversificado os assuntos, né? Mas é bom a gente, né? Aliás, a cabeça da gente é assim, pensando uma coisa agora, né? E às vezes tu faz links com outras, né? E acaba, no fim das contas, né? Tu tem assuntos que se ligam, né? Entre si e a outros, né? Mesmo individuais ou de grupo, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão de uma relação de ruptura de uma pessoa para outra, né, é uma relação individual, né, mas que carrega ali uma série de vivências, né, com grupos. Né. Tu carrega as tuas experiências com teus pais e a própria, o que o mundo te passa. Né. Tu também é influenciado. Por exemplo, nós vivemos no Brasil, estamos hoje bombardeados, né, com várias notícias lá dos conflitos nos Estados Unidos, na Síria, assim, e assim vai. O que isso nos representa, esse mundo externo, né? Como ele nos atinge, né? Olha, Leandro, quanto mais agressivo e destrutivo é o mundo interno, o mundo externo, e não quer dizer só em guerras, por exemplo, o que nós estamos vendo no Brasil, toda essa roubo, vamos assim fazer, o desvio de capital, ou a desconsideração pelo outro, para que tu precisa bilhões na tua conta pessoal, tu vai morrer igual como qualquer outro, essa coisa de desmedida, enlouquecida, e isso piora o que nós temos de pior. Nós não podemos pensar que isso aumente a nossa confiança no outro, a nossa tolerância com o outro, que todos nós não fiquemos mais paranoicos, no sentido de desconfiar até da própria sombra. O ruim incrementa o pior, o melhor incrementa, o bom incrementa o melhor. Claro. Tecnicamente assim. E tem mais, não adianta fazer bondade como ser, como assim, nós temos esses programas de ajuda ao discapacitado, ao carente, que é válido, nós temos que ter, mas como uma consciência de um país, de um estado, de uma comunidade, e não algo imposto de cima para baixo, quando a gente percebe que não é o autêntico. Porque quem é autêntico não rouba tanto, distribui mais, trata melhor os que estão na sua volta. Mas, é o tema das bolsas. Muitas pessoas realmente precisam das bolsas para sobreviver. Claro. Bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. Preciso, realmente, a pessoa vai sucumbir se não tiver. Mas não são tantas assim. A liberação indiscriminada das bolsas tem que ver com o desejo do indivíduo se promover através daquilo. Então não é uma autêntica, verdadeira preocupação com o outro, é a preocupação consigo. Claro, isso é o que eu falo. E foi também instrumento para muitos de aqueles amigos receberem alguma coisa. Bom, e também é corrupção. Bom, é disso que nós estamos falando. É uma loucura, né? Então, o que nós estamos falando é o seguinte, até no intervalo nós estamos falando, o que as pessoas percebem a nível de inconsciente? O que está de fundo, nós chamamos a tela da pessoa. O que é a tela? A tela é o mais autêntico, é aquela essência da pessoa, é o seu mundo interno, e todo o conjunto de mundo interno mais autêntico. Então, quando nós temos um governante, seja ele a nível de município, estado, país, o povo percebe a sua tela e passa a mobilizar o melhor ou o pior. Então, inconscientemente. Isso é de maneira totalmente inconsciente. Então, vamos colocar as atuais eleições dos Estados Unidos. A campanha como se deu. A campanha foi extremamente agressiva, levou a situações extremamente duras entre os partidos e entre as pessoas, com brigas. Muitos dos comícios haviam brigas. Ofensas pessoais. E brigas da plateia. O que nós estamos vendo? A tela do Trump, vamos assim dizer, não é uma tela que integre. Não é só o discurso, porque o discurso dele é extremamente desintegrador, onde nós somos a América como se fossem superiores e os outros não importam, vamos fazer a América novamente. Mas não, isso é o discurso, é o que menos vale, vamos assim dizer, independente que ele, nas pessoas mais frágeis e mais primitivas, ele vale sim, porque essa pessoa toma o concreto.
não tem menos capacidade de abstração. Mas a tela, a essência dele é uma pessoa que não une, que não integra, que não traz estimula as pessoas a se comportarem assim, naturalmente. Isso passa de inconsciente para inconsciente. Essa é a grande preocupação de uma parte da sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, no mundo todo. No mundo todo, porque eu tenho uma pessoa uma paciente em Londres, e ela fala exatamente, lá eles não falam toda a coisa e estão extremamente preocupados. Veja que no primeiro momento de uma eleição que dá legitimidade numa democracia, já há uma ruptura. Né? Mas isso no é outro provocado dia, né? por essa tela. Isso, claro. A tela é a eu quero me colocar agora para cá, no país, né? Porque eu achei interessante esse conceito. Né? Nós tivemos recentemente uma ruptura. Né? Um impeachment de uma presidenta que a gente sabe as histórias que compõem. Né? Claro que há um universo de situações de corrupção e tudo mais, mas a figura que assume é uma figura ligada à própria. Foi eleita junto. Né? Qual é a tela que está por trás? Né? Nesse tempo? Porque, para muitos, claro, tem a questão ideológica, né? Mas tem a outra questão, né, que é no mesmo grupo, ruptura dentro do mesmo grupo, né? Para uns levam como traição, outros levam. Né? E agora assume algo que também não tem legitimidade de urna. Né? Lá nos Estados Unidos tem a legitimidade da urna, foi eleito agora, a ruptura. Né? Aqui não tem, né? Parece que ele perde um pouco de legitimidade, tem a lei a favor dele, né? E determina que assuma o vice. Né? Mas isso o que determina, um líder, eu acho que não se impõe apenas só pela lei, né? Tem que ter, mover nas pessoas a confiança, a credibilidade. Né? É isso que ele conduz, né? Um grupo a ir atrás de uma bandeira, de um administrador, né? Não sei se... Olha, Leandro, eu acho que o nosso atual, eu entendo o que tu diz, ele vai ter que sair atrás e conquistar essa legitimidade, fazendo medidas, né, eu não quero falar nem generalizar os políticos, vamos assim dizer. Óbvio que tem pessoas boas, bem intencionadas e que pensam no povo, a gente tem aqui em Pelotas, a gente vê, então, eu acredito realmente que tenha políticos bons. Mas nós não podemos diferenciar, vamos assim dizer, quem fez parte consensual da mesma situação. Eu acho que o nosso presidente tem uma tela diferente da nossa ex-presidenta. Não estou dizendo que seja, mas a tela é um pouco diferente. Ele tenta integrar, mesmo que sejam interesses políticos, ele tenta integrar, ele tenta de alguma maneira compor, não era esse discurso anterior, né? Estão mais vigiados, porque há um trabalho da Justiça e Polícia Federal maior, então tem alguns cuidados maiores, infelizmente. Eu vou colocar uma questãozinha mais, uma pimentinha mais. A senhora acha que, e Leandro, tu também, que o ser humano, seja ele quem for e onde for, ele tem condições de se administrar de forma adequada, em termos gerais, na sua grande maioria, sem uma justiça forte? Acho que não. Eu acho que a justiça existe, infelizmente, porque é uma necessidade. Não era para existir. Se nós fôssemos suficientemente saudáveis e nos movêssemos preponderando os aspectos éticos na vida, não precisaria. Mas não é a regra. Nós não temos como... Eu não acredito que não tenha que ter um sistema regulador externo, infelizmente... Botando limite nos excessos. Nos excessos. Que é do ser humano. Que é do ser humano. Seja ele presidente ou gari. Não importa, é igual, porque o presidente... O ser humano é só uma função. É só uma função. O psiquismo é o mesmo. Essa coisa de pensar que eu devo reverência ao presidente, não, ele é igual a mim, a mesma funcionário. Ele é nosso funcionário, ele tem que servir ao povo, não nós a ele. Isso eu tenho bem claro e as pessoas devem ter bem claro. Outro dia eu falava, ter dinheiro não quer dizer ser mais, é só ter dinheiro. A prova está, nós vemos eleições num país agora, que é um dos países mais ricos do mundo, e escolher uma pessoa extremamente comprometida do ponto de vista psíquico.
extremamente comprometidos. Nós vamos dizer, são extremamente inteligentes? Não. Não são. Não são inteligentes, têm dinheiro. Então, pensar que uma pessoa é presidente, ele é mais capaz, ele articula melhor. E por aí... Nesse aspecto, que o nosso é um caos. Articula melhor em algumas negociações para chegar a ser presidente. Poder, na busca do poder. Mas não quer dizer que seja melhor pessoa, seja mais saudável do ponto de vista psíquico como um todo, com todos os aspectos que a gente leva em conta. Então, a justiça sempre vai ser muito importante, porque é ela que vai rastrear e até botar limite. Porque nós em casa não podemos botar limite, podemos botar limite no voto. No voto. Podemos fazer protesto, como tem feito, etc. Agora, quem é que autêntica e verdadeiramente, de forma imediata, pode botar limite? Que a justiça. E a polícia também, logo atrás, porque estamos falando de cadeia também, né? Federal. Mas, Polícia Federal. porque é caso de cadeia. Mas, de qualquer maneira, quem vai nos defender não são os políticos, é a justiça. A justiça é que defende o povo. Os políticos não defendem o povo, e a prática tem nos mostrado. O político trabalha tanto a favor quanto contra o povo, às vezes muito mais contra o povo do que a favor. Quem é que faz a defesa do povo? A justiça. Os países que têm justiça forte são países organizados. Os países que têm justiça fraca viram caos, são caóticos. E a sociedade é caótica como consequência. Basta olhar a história do mundo. Na América do Sul, a Argentina tem uma justiça fraca, a Bolívia tem uma justiça fraca, a Venezuela nem se fala, são países caóticos, em mais diferentes graus. Na Argentina, os juízes são nomeados pelo presidente, não do Supremo, não do Supremo, os juízes de primeira instância. Então, é muito complicado. Bom, então, a justiça é muito importante para a organização social. Muito mais importante, ou tão importante quanto as demais instituições. Quem faz o papel da justiça nas relações... O superego. Nas nossas relações pessoais. Que bonita pergunta. Porque é o ponto de equilíbrio, né, Milton? Sim. Quem é que faz essa justiça? Porque a dualidade existe tanto no... Tem funções do ego também. Não, eu ia dizer, a justiça a coagindo a severidade é do superego. Por isso eu digo, se nós funcionássemos com tem o ego... escolas que discordam disso, né? A escola inglesa de Belém é uma delas. Diz que no superego há aspectos bondosos, que é isso que a justiça faz, que nos conduz a ter boas ações e tal coisa. Nós trabalhamos, eu digo o Dr. José Newton, nós é a escola argentina, que são funções do ego, que são os mecanismos éticos. Então, para dar um exemplo, eu posso não atravessar o sinal vermelho do semáforo porque um guarda vai me multar. Aqui é uma função do superego. E eu não posso atravessar porque eu posso me acidentar e machucar o outro. Eu posso bater no outro, vou tirar a vida do outro, machucar o outro, me machucar. Aqui nós estamos com mecanismos éticos. Então, quando nós educamos um filho, eu faço a diferença entre adestrar e educar. Adestrar é esse da multa. Eu estou sempre levando o castigo, que nem sei bem por quê, porque não me ensinaram a pensar e a saber o porquê que eu estou apanhando e por que estão me tirando dinheiro, me botando de castigo, de água. O outro, tu leva o indivíduo a pensar e a levar em consideração o bem-estar dele e do ambiente. Porque se eu destruo o meu ambiente, eu destruo a mim mesmo. Essa é a parte ética. Essa é a parte. Se eu te destruo... O adestramento é a justiça. É a justiça. Então, que infelizmente é o superego. Que infelizmente, Leandro, como nós temos essa parte extremamente destrutiva e as pessoas muito primitivas, porque se nós falarmos em psiquismo, o atual presidente eleito dos Estados Unidos, o psiquismo dele é muito primário, muito primitivo, o funcionamento é primitivo. Eu digo, é uma pessoa extremamente comprometida do ponto de vista psíquico. Entenderam? Aí nós vamos precisar dos mecanismos reguladores muito mais atuantes. Estarem atentos nele, nas funções dele, nas tentativas. Pelo que se vê, né, claro, tinha um discurso, né? Mas pelo grupo que está se falando, né, que vai colocar, o ex-prefeito de Nova York.
Ele é bem comedido. Ele é contestado em algumas situações, mas é inegável que ele foi muito bom para Nova York com aquele tolerância zero. Né? E dizem que o Trump escuta muito ele, que ele é mais ou menos. Então, eu acho que aí ele vai estar regulado dentro do próprio partido e tem leis mundiais que se respeitam. Os Estados Unidos tem uma coisa a favor, que eles têm um quadrado de leis muito rígido, ou seja, enquanto o indivíduo se maneja dentro desse quadrado de leis, ele tem toda a liberdade, que é a democracia. No momento que ele sair 1 milímetro para fora, ele tem uma repressão severa. Isso vale para todos. Então, se o indivíduo dentro desse quadrado fizer transfugagem, fizer malabarismo, isso está permitido pela lei. Agora, se ele sair e fizer malabarismo fora do quadrado, ele vai ser contido. Agora, quer ver uma coisa, Nilton? Falando de tudo um pouco, né? A gente olha para lá e critica lá. Até essa questão, por exemplo, do tolerância zero. Né? A gente ouve aqui muitas pessoas da toga, né? Da parte acadêmica, questionar, né? Porque é o rigor e tudo mais. Mas a vida americana é muito mais tranquila sobre o aspecto da violência urbana, né? Do que a nossa aqui. Né? Nós aqui, quantas pessoas morrem, quantas pessoas estão presas, quantos policiais morrem a cada ano. Isso aqui é quase uma Síria. Né? E nós ainda teimamos, né? Se falar em prisão, aumentar a pena, a gente ouve uma série de coisas de juízes, de acadêmicos. Né? Aonde é que vai ter a solução aqui no Brasil? Porque hoje tu não sai numa rua, né? Hoje tu está preso. Né? Vamos traçar um paralelo, então, entre a questão dos Estados Unidos como modelo e a questão brasileira. Os Estados Unidos têm um quadrado de leis que nós fazemos referência como se fosse uma janela, um marco de um quadro. O que está ali dentro é permitido e o que está fora é tolerância zero. Então, a sociedade determinou um conjunto de leis que as pessoas levam muito a sério. Se está tracejado na rua que tu não podes queimar ou ultrapassar uma faixa contínua amarela, quem encostar o pneu ali vai ser multado. E vai ser multado, não tem choro. Pode ser o presidente da República, pode ser o indivíduo da periferia. Vai ser multado porque ele não pode encostar o pneu ali, porque a lei diz isso. Agora, se é um pontilhado e disser que pode passar para o outro lado, qualquer um pode passar e aí não tem problema nenhum. Então, a tolerância zero vem por um conjunto de leis que eles aprenderam que é muito importante respeitar, porque a sociedade determinou que fosse assim. E eles têm, como dizia a doutora Lisa, essa rigidez que faz com que um marche atrás do outro, seguindo as coisas. Agora, vamos trazer esse modelo para o Brasil. O brasileiro é completamente ao contrário. Nós não temos um conjunto de leis. Não só não temos a janela, o marco, como não temos nada. E nos orgulhamos de termos o jeitinho brasileiro, que é não ter lei, não respeitar a lei. Furar a lei. Furar a lei é prazeroso. É prazeroso e é até sinal de esperteza. Então, que é tudo ao contrário que eles têm lá. Não que eles não furem a lei, não se portem mal, mas não é a regra. Aqui para nós, a regra é furar a lei. Então, nós temos um governo que fura a lei, nós temos pessoas em casa que furam a lei, pais desrespeitosos que furam a lei dentro de casa, casais que se desrespeitam e furam a lei dentro de casa. Estão sempre dando um jeitinho brasileiro, desde que nascem até que morrem. Então, aonde é que está a solução? Essa conduta tem que mudar. Nós temos que ter a consciência de que o jeitinho não é legal, isso não vai funcionar. Não funciona em lugar nenhum, nenhum país desenvolvido funciona o jeitinho. Eu acho que a solução, claro que eu estou falando de uma maneira utópica, nós temos que ter um conjunto de leis que de alguma maneira enquadre, mas também nós temos que ter uma formação básica. Começa por aí. E aqui começa. Começa em casa. Então não adianta só reprimir. Reprimir é uma barra quando já está extrapolada a situação, mas nós temos que pensar futuramente. O que vamos pensar futuramente, isso é o que eu digo. Que mundo eu quero? Então, quando eu educo um filho, eu tenho que pensar que essa pessoa vai ser um cidadão daqui a uns anos. Quando eu ponho num colégio que não tem lei, que se acha o melhor, e que a produtividade é o melhor, e que tem que passar no PAB em primeiro lugar, e onde se estimula a competição, é isso que eu quero para o meu filho e para o mundo dele. Então eu tenho que ter consciência disso. Entender? Então, nós começamos por cá. Se eu ponho num colégio onde as relações humanas são mais toleradas, onde não importa a produção, importa o contexto, o ser humano, se leva em conta o total da integração dessa criança, é isso que eu estou querendo para o meu futuro.
do meu filho e da minha sociedade. Então, começamos na base. Se a gente pensar, uma sociedade mais desenvolvida é uma sociedade mais ética. Né? Claro. Perfeito, né? Esse é o ponto comum. Enquanto Mas, sociedade, não como riqueza. sociedade. Uma sociedade rica não quer dizer que seja ética. Mas quando é que tu chega a esse nível de formatar uma melhor ética, né? Uma vida ética? Pelo adestramento? Não. Não. Olha, Leandro, outro dia eu estava em Buenos Aires e o filho de uns amigos nossos foi de voluntário para a África. Teve, acho que 6 meses na África de voluntário, ensinando inglês e acho que informática. Me esqueci o país da África, onde está. E ele trouxe fotos. A coisa mais bonitinha é uma aldeia, ele diz que são felizes. A coisa mais bonitinha, as crianças bem gordinhas, quanto menor a fazem ele não viu briga, 6 meses. Diz que tratava ele super bem e diz que viu que as crianças eram felizes. Existem trabalhos de pesquisa que assinalam que os povos mais felizes do mundo são os que não têm dinheiro, que não têm capitalismo, que não têm rivalidade, não têm competição e se ajudam mutuamente dentro da comunidade. Tratavam ele, diz que de uma maneira extremamente carinhosa, era uma festa, ele vindo ensinar. E aí tu te pergunta, é uma sociedade ética. Eles que não tinha, que todos estavam felizes. Cara, era pequena também. Mas aonde que se constrói, doutora Liz, não é? Na construção do indivíduo, a ética. Né? Em casa, na família. Em casa, no dia a dia. No dia a dia. Né? Na família, no berço familiar. Aí né? se constrói. Mas é que normalmente, quando tu cria um filho, né, tu quase que adestra. Né? Tu estabelece castigos, erros e tal, né? Não estimula valores. Não deveria ser assim. Não deveria ser educar. Porque o adestramento, e quando extrapola sem limites. Uma criança não tem capacidade psíquica de se autorregular. Então nós temos que regular, mas uma coisa é regular, Liana. Uma coisa é uma criança estar pulando no sofá de sapato e tu disser, meu filho, sai daí porque esse sofá é de todo mundo e tu vai estragar. E ela segue pulando. E aí, então, sai daí. E ela segue pulando, tu pega ela pelos bracinhos firme e tira e diz, tu não vais pular. Porque aí Contém. Contém. Aí entra a justiça. Outra coisa é tá pulando e tu pegar já o sapato e dar-lhe pau quem então, nem sabe. Essa mudança, para haver uma mudança, é na parte educacional familiar. Familiar. Porque eu acho que nem a escola ela usa do adestramento, ela usa da punição, né? Mas, Leandro, a escola é uma continuidade da tua casa. A escolha da escola, principalmente nós estamos falando de crianças pequenininhas, Leandro, de crianças muito pequenininhas, a escolha da escola já tem a ver com o que tu quer de formação. Assim, eu não posso querer valores na minha vida quando eu ponho uma criança de 3 aninhos numa escola, Leandro, que se ele não sabe cortar tesoura, cortar com a tesoura, ele fica sentadinho numa cadeira excluído de todo mundo. Ou instigada a rivalidade com o coleguinha. Que escola é essa? Que filosofia é essa? Entendeu? Ou eu vou botar ele no colo, ou pedir para um coleguinha ajudar dentro das dificuldades de cada um, põe um ombro, um ajuda aqui, um ajuda ali. Aí nós estamos formando pessoas. Porque eu acho que muitas pessoas confundem a riqueza econômica, dinheiro, com a riqueza de pessoa do mundo. Tem pessoas que consideram que seus filhos são bem-sucedidos na vida se forem muito ricos. Se tiver um carro de 600 mil reais, como eu vejo às vezes no consultório, uma casa de 2 milhões ou 3 milhões de reais, ou 5 milhões de reais, se o indivíduo vai veranear em Punta del Este durante 30 dias e gasta 100 mil dólares no mês, aí então ele tem muito valor. Sem se preocupar se ele está lá aos tapas com a mulher, espancando os filhos, ou se ele matou ou dizimou 200 pessoas para poder chegar naquele mês lá, ou se ele quebrou 200 empresas de gente conhecida para poder se apoderar e ficar com o dinheiro do outro, se isso não interessa, não importa. Então, para essas pessoas, os valores estão colocados no crescimento econômico. O Trump é um exemplo disso. Donald Trump é um exemplo disso. As pessoas que votaram nele enxergaram, entre outras coisas, a ideia de que se ele foi capaz de gerar para ele, ele vai gerar para os outros.
Se ele foi muito inteligente para ser rico, Claro. bilionário, ele vai fazer o país voltar a crescer e ser bilionário novamente, que é o que importa para um norte-americano. Não para americano, como eles se chamam, porque americanos somos todos nós que moramos nas Américas, né? Norte-americanos, sul-americanos, centro-americanos são as pessoas que moram nas suas regiões. Eles não são americanos somente, são norte-americanos fundamentalmente, como os canadenses e etc. Mas até essa coisa de se apoderar do que é dos outros vem até na expressão da nacionalidade. Então, aí as pessoas confundem a riqueza do dinheiro, do patrimônio patrimonial com a riqueza da vida. O indivíduo rico não é o que tem muito dinheiro. O indivíduo rico é aquele que tem harmonia, que tem também dinheiro, mas que vive bem, que tem boa onda, que semeia um clima bom, talvez que está integrado. No momento norte-americano de queda, né? Talvez ele entra nisso aí, né? E tanto o americano quanto o povo europeu, eles estão ressabiados com os povos imigrantes, né? Estão com medo dos povos imigrantes. Olha, Leandro, eu acho... Porque condiciona a perda de emprego, né? Risco de Tá, e o que eles fizeram na África, né? no Oriente Médio e na Ásia, foi o quê? Mas eu acho assim, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que nós vamos ter que repensar mais sobre que destino nós queremos para a humanidade, porque o que está, mas não é o que está atual. Nós tivemos a Guerra Fria e um capitalismo desvairado e uma divisão entre comunismo e capitalismo. Não deu certo com o tempo. Tentamos integrar todos, a União Europeia, em um discurso muito mais socialista. Não deu certo também. Não está dando certo. O Mercosul, a ALCA, a União Europeia, não está dando certo isso. Agora, o que nós vemos? É uma tendência de extrema... De separações. E que também não vai dar. Então, eu acho que, aqui, claro, estou falando de maneira que nós temos que começar a pensar que algo nós vamos ter que modificar, mas não é extrema-direita, extrema-esquerda, socialismo, capitalismo. Nós temos que pensar... Repensar o ser humano. O ser humano. As relações Mas é interessante que nós temos nossas situações, dificuldades, né? Mas o Brasil consegue receber de vários lugares, né? E conviver bem. Né? Não, brasileiro eu acho... Mas tem o lado bom e o lado ruim. Aí entra essa coisa anglicana, anglo-saxônica, germânica, latina. Olha, Leandro, eu sou brasileira autenticamente. Eu, cada vez que saio mais, gosto mais do Brasil. Independente que adoro os outros países, me enriqueça. Mas nós temos uma bondade, uma receptividade e, às vezes, uma ingenuidade muito interessante. Às vezes até a gente deveria não ser tão, mas nós recebemos os outros como igual, nós ficamos felizes, nós temos... Então, também a gente tem que valorizar isso, embora, que a gente para algumas situações de estrangeiros que vêm para cá, eles têm uma ideia, né? Claro, não são todos, né? Mas tem pessoas assim, que acham que a mulher brasileira ela é vulgar, né? Que nós não temos ética, essas coisas. Não, mas aí tem desmoralizado. Tem uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e Europa e os latinos em geral, em especial os brasileiros. O americano, o norte-americano e o europeu, ele, por uma história de domínio, eles naturalmente se impõem sobre os outros. Eles têm uma autoestima muito grande. Eles se consideram mais importantes. Todas as entrevistas que havia agora com relação à eleição do Trump falavam disso. As pessoas o tempo todo estavam dizendo que o país deles era melhor que os outros, que eles tinham que voltar a ser os melhores, que a Grécia, agora há pouco, quando quebrou, disse que o mundo tinha que pagar tributos, porque a Grécia tinha sido o berço da filosofia, da matemática, não sei o que mais, e que o mundo que eles eram melhores e que por causa disso o mundo tinha que pagar a conta deles, e assim sucessivamente. Então os europeus e os norte-americanos têm uma ideia de que eles são superiores. Nós temos experiências aqui na América do Sul, por exemplo, desses viajantes, os meninos, adolescentes, coisas assim, adolescentes que viajam de mochileiros e tudo mais, e comentários de brasileiros ou de latinos que naturalmente eles se impõem, a ponto, por exemplo, de chegarem com as botas embarradas e em algum hostel ter que deixar as botas lá de fora para secar no sol, coisa assim. Naturalmente eles pedirem para alguém trazer as botas para eles porque estão passando por ali. Não é uma questão de camaradagem, amizade, assim, eles estão atirados com os pés para cima vendo televisão na sala do hostel e pedem para um colega sul-americano buscar as botas para eles que estão lá no sol. Alguns vão, porque são submetidos, não se dão conta, não têm essa consciência, vão. Outros se dão conta. Agora pegamos as multinacionais
desses países, como telefonia, internet, etc., televisão, etc., etc. As pessoas colocam bancos, colocam taxas que tu não sabes, colocam coisas na tua ligação, de ligações que tu não tens como rastrear, ninguém te defende, o governo se faz de bobo porque recebe dinheiro por baixo e benefícios, tu pagas coisas que tu não tem por que pagar, tu contratas um serviço de telefonia, vamos supor, R$120 por mês, já arranca dos R$120, tu usa o telefone, já é 121, porque aquilo já dá por dado que tu já usou, quando na verdade tu deverias usar ao longo do mês, todo mundo tem experiência assim, taxas de toda ordem que tu não tens nem para quem reclamar, tu vai pro telefone e tu gasta o isso ouvido. acontece aqui, né? Então, aqui, por quê? Porque tem essa questão colonizadora, e nós ainda somos colonos com relação a esse tipo de coisa, que os europeus e os norte-americanos usufruem e eles têm consciência. O carro, quando vem para cá, o Fernando Collor de Mello tinha razão, era carroça, segue sendo carroça. Os carros que se vendem na Europa não são os carros que vendem aqui. Os nossos carros que transitam aqui não são aprovados para circularem nos Estados Unidos e na Europa, porque não preenchem os quesitos de segurança necessários. Não são os mesmos, é o mesmo modelo, por fora tu olha, mas quando tu vai olhar em termos de segurança, freio, etc., etc., eles não são aprovados lá. Tanto não são que nós não vendemos para eles. Vende lá para cá, daqui para lá não vai. Por quê? Porque nós somos pouco exigentes, nós somos muito colonos ainda, somos muito inocentes, temos essa coisa de bonachão, de aceitar. Bom, isso faz com que o indivíduo explore com facilidade. Então nós temos a autoestima muito baixa. Deixa eu fazer o nosso intervalo, são 10 horas mais 17 minutos, você ouve o programa Insight, nós vamos às mensagens gravadas, já voltamos hoje com o Dr. Liz, a doutora Liz Baininho e o Dr. Lenilton, aqui nos estúdios. Eu tô com